prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, vamos agora ao capítulo 6 do material didático, a arqueologia e o êxodo. Estamos na lição 5 desse livro. O item número 1 diz: o faraó que iniciou a opressão aos israelitas. Bom, eu coloquei aí para vocês a figura de Ahimosses I, o faraó que teria conseguido, segundo a história, o homem que conseguiu dominar os Ixos e escravizá-los, ou seja, dominou os israelitas e os escravizou. O comentário diz: o primeiro personagem que podemos identificar para a história do Êxodo é o faraó que instalou uma perseguição aos israelitas. Este faraó, ao que tudo indica, é o mesmo que encerrou com o domínio dos Ixos. Se considerarmos os Ixos como sendo os israelitas, podemos identificar o faraó que iniciou a guerra a esse povo e acabou por dominá-los e escravizá-los. Em 1560 a.C., 1560 a.C. são aí cerca de 110, 120 anos, vamos botar em número redondo, 100 anos antes do Êxodo, tá ok? Que vai acontecer em 1446 pela cronologia bíblica. Então, em 1560 a.C., segundo a arqueologia, ascendeu ao trono do Egito o faraó Ahimosses I. Esse faraó dará fim ao governo do Ixo. Ao que tudo indica, Ahimosses I é o faraó que não conheceu José, ou seja, não conhecia os benefícios trazidos ao Egito com o governo de José e logo dos seus descendentes, ou seja, ele vendo esse povo estrangeiro governando o Egito, ele, pela expressão bíblica, não conheceu José, ele não viu que aquele povo fazia um governo justo, que eles não deveriam temer, deveriam receber a bênção porque era um povo abençoado por Deus. Mas não. Aí o comentário prossegue. Ahimosses I diz ao seu povo que os israelitas, chamados de Ixo pelo historiador egípcio Manetão, eram muitos e mais poderosos. E em Gênesis 1:9 diz: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ou seja, como eu disse para vocês, pelo relato da história, os egípcios eles viviam 40 anos, em média 50. Era raro um egípcio que vivesse mais de 50 anos. Já entre os israelitas, viver 100 anos era normal. O faraó, quando ele viu o pai de José tão velho, ele ficou espantado, né, com o tempo de vida do pai de José, no caso Jacó, né? Então era comum para os israelitas viver 100 anos, 120 anos. Então, por exemplo, em Gênesis 47, versículo 8, e Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E no versículo 5, Jacó disse ao Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Então ele falou: um homem de 130 anos. Então o Faraó ficou espantado com a idade dele. E ele ainda diz que, olha, os meus pais viviam ainda mais. Então, se os israelitas viviam 130, 100 anos que fosse, comparado a um povo que vivia em média 40, às vezes 50 anos, entre 40 e 50 anos, é claro que José, ele mesmo já deve ter ali governado o Egito por umas 3 gerações de Faraó. Viu o filho do faraó crescer, José está governando, e viu o filho desse novo faraó, ou seja, o neto do faraó que o colocou como governador crescer. Então eles confiavam nos israelitas. Mas vamos lembrar, José ele morreu lá próximo do ano 1722. E aqui
Esse faraó, você já está tratando de 1560. Nós não podemos nem garantir que os descendentes de José tenham sido homens justos como José foi. Manassés, Efraim e os filhos dos irmãos de José também, que devem ter assumido uma posição também de governo, já que o faraó falou para José, coloque os seus irmãos aí em posição de destaque, porque ele confiava em todos os irmãos de José, como confiava em José. Será que os descendentes de José foram justos como José era? Nós não sabemos, né? Não tem como nós afirmarmos. Pode acontecer deles terem, infelizmente, tentado até oprimir os egípcios. Nós vimos até a possibilidade deles terem se tornado idólatras, já que haviam templos em adoração a uma divindade chamada Sete. Então, pode alguns israelitas terem se desviado e começado a oprimir os egípcios. Nós não sabemos, a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, ficamos no campo da possibilidade. Aqui, o faraó, ele não reclamou, né, de que eles estariam oprimindo nada. Ele só falou da quantidade dos israelitas. Só falou da quantidade dos israelitas. E que eles eram mais poderosos do que nós. Num tópico anterior, falei com vocês que os Ixos, segundo a história, né, eles desenvolveram muitas armas para os egípcios, inclusive aquele carro de guerra, né, puxado por 2 cavalos, que às vezes ia um homem guiando, às vezes 2 arqueiros, né, ali lançando flechas. Então era uma arma poderosa. Então eles estão falando também do poder dos Ixos, tá ok? E além do poder, além do poder dessas armas, também a história diz que eles construíram muitas fortalezas. Então, esse poder deles, estando no governo, vivendo bem mais que os egípcios, parece ter sido a razão. Pelo menos o início que a Bíblia diz é isso, que ele falou. Eles são muito mais poderosos do que nós. Certamente também mais abençoados.